Epa, 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 mais uma aula para você. Eu sou o professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola. Nós vamos agora para a nossa segunda aula do tema aí de PA, de progressão aritmética. Nessa aula, eu irei reforçar o termo geral e iremos fazer alguns exercícios tradicionais que você tem que conhecer para sempre gabaritar. Vamos começar aqui bem do simples. Calcule a razão de cada PA. Prof, eu esqueci o que é uma PA, o que é uma progressão aritmética. É toda a sequência numérica que cada elemento a partir do segundo é o anterior somado por uma constante. Se você observar aqui, ó, 0, se você acrescentar 2 unidades, vai dar 2. 2 mais 2 vai dar 4. 4 mais 2 vai dar 6. Então, isso aqui, ó, essa sequência numérica, realmente é uma progressão aritmética. Agora, é importante que você consiga olhar e calcular a razão. Como é que eu faço a razão? Primeiro, não esqueça, em PA, a razão é simbolizada por R, e para você calcular, obter o valor da razão da PA, você vai apenas subtrair o da frente menos o de trás. Por exemplo, vai fazer aqui 2 menos 0. Prof, e se eu quisesse fazer aqui 8 menos 6, posso? Pode. Aonde você subtrair, a diferença, ela sempre vai dar o mesmo valor, ela é constante na PA. E aqui, ó, 2 menos 0 vai ser 2, e aqui é a chamada razão da PA. Não esqueça também que essa PA está aumentando. Ela é chamada PA crescente. E a gente fala também que ela é crescente toda vez que a razão é um número positivo. 2 aqui, ó, é um número positivo, então está aumentando a PA, uma PA crescente, não esqueça disso. Essa outra PA aqui, quanto é que vale a razão? Calcule aí. Ah, prof, eu já sei. A razão, simbolizada por R, vai ser o da frente, por exemplo, 7, menos o seu antecessor, que é 10. Muito bom. E não esqueça que nós podemos simbolizar PA por A1, A2, A1, primeiro elemento, A2, segundo elemento, A3, terceiro elemento e assim vai. Então, eu posso falar que a razão vai ser A2 menos A1 ou então A3 menos A2. Aqui, ó, vai dar menos 3, razão negativa, não esqueça, essa PA seria classificada como a PA decrescente. Legal? Agora, além de você recordar como é que você faz para calcular uma razão, eu gostaria de conversar mais com vocês do chamado termo geral da PA. Olha só, vamos entender o seguinte, eu desenhei aqui como se fosse uma escada, aqui eu tenho os degraus de uma escada e eu vou ter aqui um primeiro elemento. Eu vou chamar esse primeiro elemento de A1. Eu tenho primeiro elemento A1. Como a gente sabe calcular a razão e a gente entende que a razão é aquele número que eu vou somando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma situação onde a razão é R, o próximo elemento, aqui ó, é o A1. O próximo elemento é o anterior, onde você soma essa razão. Então, eu posso falar para a voz mercê, se aqui vale A1, esse aqui será A1 mais R. Ah, prof, o que é que você fez? Eu peguei o anterior, somei a minha constante. Você lembra aqui que era 0? A razão não é 2? Você pega 0 mais 2, aí depois pega mais 2, vai sempre aumentando, acrescentando esse R aí. Agora, olha só um detalhe aqui. A1 mais R. Agora, o próximo elemento vai ser esse aqui, ó, mais R. Agora, um detalhe importante. Como aqui já tem R, quando você somar R aqui, não vai esquecer de fazer R mais R. E aí vai ficar o quê? Ah, professor, R mais R, 2R. Legal. E se você agora pegar esse elemento, aumentar R também? Ah, vamos fazer então, prof. A1 mais. Se você acrescentar R aqui, eu vou ter 2R mais R, que vai dar 3R. Epa, preste atenção no detalhe. Esse é o primeiro elemento, ó. Esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto elemento. E vou colocar bem aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o meu quarto elemento. O meu quarto elemento está aqui, ó, A1 mais 3R. Eu vou até colocar o terceiro também. Tá aqui o terceiro, ó. Primeiro, segundo, terceiro. O meu terceiro deu quanto? A1 mais 2R.
Dê uma olhada para isso aqui. Eu vou até marcar para você reforçar isso aqui, ó. A4, olha lá, A4 vale quanto? Ah, prof, A4 vale A1 mais 3R. Eu gostaria que você percebesse que há uma relação íntima entre esse número aqui e esse outro número que aparece. Observa um detalhe importante, que esse número aqui é uma unidade a menos. Se aqui é 4, bem aqui é 3, se aqui é 3, bem aqui é 2. Ah, professor, então quando aqui é n, aqui é 1 a menos, n menos 1? Isso mesmo. É por esse motivo que na aula anterior nós colocamos o termo geral da PA. Você lembra quem era o termo geral? Vamos lá anotar. Termo geral da PA. Quem é o termo geral da PA? Vou colocar aqui AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O que eu estou conversando aqui é para você compreender a ideia porque aqui é n, bem aqui é 1 a menos. Devido a essa história bem aqui, quando você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, ó, terceiro aqui é 2. O segundo aqui é 1. No quarto aqui é o número 3. Então, quando você estiver na posição n, aqui vai ser n menos 1. Ah, professor, entendi. Então, não vai esquecer. Quem é o termo geral da nossa PA? Termo geral da PA, você já sabe que vale quem? AN igual a quem? A1 mais n menos 1 vezes a razão. Esse A1 que aparece aqui é o primeiro elemento da sua sequência. Esse N é a sua posição. Esse R é a razão. E a N é o número que ocupa aquela posição. Se for, por exemplo, o décimo, o A10 é o décimo número da sua sequência, onde 10 é a posição. Agora, é importante você entender que, por exemplo, se eu pego essa minha PA bem aqui, ó, eu tenho essa PA aqui, vou anotar aqui, exemplo, eu tenho aquela sequência, diga lá qual é a PA que a gente tem ali, 10, 7, 4. Pode ocorrer que o seu professor pergunte qual o termo geral dessa minha PA. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Calma, você vem aqui, coloca a nossa relação AN igual a quem? A1 mais n menos 1 vezes a razão. Só que nós já temos o valor do A1. O A1 não é o primeiro? Sim. Então, o A1 vale quanto aqui? 10. Então, aqui ó, é o nosso A1. Lembre que A1, primeiro elemento, vale 10. Mas, aí aqui ele não falou N. Toda vez que ele pergunta termo geral, você não sabe qual é a posição. Fica literal mesmo, aparece um N ali. Então, mais n menos 1, que multiplica o valor da razão. Ah, professor, a razão está aqui, ó, menos 3. Aí, como é negativo, coloque entre parênteses para ocorrer o jogo de sinal. Cuidado, é importante aqui. Vamos lá, você pode me ajudar? O tio vai colocar aqui do lado. A n será quem? 10. Agora você vai multiplicar. Menos 3 vezes n, menos 3n. E aqui não esqueça, menos com menos aqui vai dar mais. Então, mais aqui, ó, 3 vezes 1 vai ser o número 3. E eu tenho que a n vale quanto? Vale 10, ó, 10, mais 3 aqui vai dar 13, menos 3n. É isso aqui que nós chamamos de termo geral. Então, aqui eu tenho o termo geral. Deixa o tio marcar para você aí, ó. AN igual a quanto? A 13 menos 3n. Professor, não dá para subtrair aqui? Não. Não faça isso, não. Eles não são o quê? Semelhantes. Aqui tem n, aqui não tem. É assim mesmo congelado. AN, 13 menos 3n. Professor, nunca entendi para que serve o termo geral. O termo geral ele serve para localizar alguém. Por exemplo, se eu perguntasse para você quanto vale o A1, evidente, a gente está vendo a sequência. Quanto é que vale o A1? Vale 10. Mas se você tivesse no exercício apenas o termo geral, o que é que você faz? No lugar desse N, você substitui primeiramente o número 1. Por que o número 1, professor? Para achar o primeiro. Você pega aqui, ó, joga o número 1 aqui, substitui o número 1. Olha lá, vai ficar assim, por exemplo, A1 será igual a quanto? A 13
menos 3 vezes 1. Primeiro você faz a multiplicação aqui. 3 vezes 1 vai dar 3 e 13 menos 3 vai ser 10. Ah, legal, prof. Realmente o A1 vale 10. E aí você poderia jogar n igual a 2. Quer ver? 3 vezes 2, 6. 13 menos 6 vai dar 7. Então, isso que é termo geral. Quando o professor perguntar para você, obtenha o termo geral da PA, você já sabe que é dessa maneira que você vai resolver. E aqui você tem aquela senha, né? Aquela senha que só você sabe. Porque aí, se alguém quiser saber quais são os números, vai ter que jogar aqui. Substituir no valor do n, o primeiro, né, n igual a 1, n igual a 2, e dessa maneira vai descobrir qual é a sua PA. Legal? Agora, eu vou sair da frente aqui para você fazer aquela foto. Já já estou voltando para a gente reforçar mais esse nosso termo geral aqui. Já volto, rapidola. Vamos observar essa sequência aqui de figuras. Figura 1, figura 2, 3. Eu quero saber quantos quadrinhos desses vermelhos eu vou ter na figura de posição N. Como é que eu faço isso, prof? Olha, a gente tem que perceber que se existe uma regularidade, qual é. Vamos contar? Quantos eu tenho aqui? Vamos contar. Olha, prof, 1, 2, 3. Tenho 3 quadrinhos vermelhos aqui. E aqui eu tenho quantos? Olha, 1, 2, prof, tem 5 bem aqui. E na próxima figura? Coloque aí nos comentários quantos eu tenho aí. Olha, já sei, 7. E observe só a minha sequência. 3, 5, 7. Aí nessa hora você diz, Mura, eu sei o que é isso. Isso é uma progressão aritmética. Legal. E eu quero saber quantos quadrinhos vermelhos eu vou ter na figura de posição N. Perceba que aqui a figura 1 é o A1, ó, A1, figura 1, A2, A3, na figura N vai ser o AN. Então, o que é que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Recordar do termo geral da PA. Vamos colocar bem aqui? Qual é o termo geral da PA? Prof, eu estou recordando aqui, meu termo geral é AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, não esqueça. Primeiro eu percebi aqui que eu tenho uma regularidade, que no caso aqui está aumentando sempre 2 unidades, e isso quer dizer que eu tenho uma progressão aritmética. E como eu quero saber o total de quadrinhos da figura, na figura N, eu quero o AN dessa minha sequência, no caso da minha PA. E agora você vem aqui e coloca assim, ó, o meu AN será quem? O A1. A1 é o primeiro, o número 3 aqui. Mais N menos 1, toda vez, quando for o termo geral, não diz na questão qual é o valor do N, fica literal, aparece o N aqui, que multiplica a razão. A razão está aumentando 2, está aumentando 2, opa, minha razão é 2. Agora, meu AN será quem? O número 3 mais, não vai esquecer, primeiro aqui a multiplicação, 2 vezes N, 2N, e aqui eu tenho 2 vezes menos 1, menos 2. Então, meu AN será 3, aqui, vamos fazer logo a conta aqui? 3 menos 2 vai dar 1. Então, eu tenho aqui 2N mais o número 1, e aqui você tem a sua resposta. Esse aí é o nosso termo geral, é o nosso AN. Prof, para que serve mesmo esse AN? Olha, esse AN vai me contar quantos quadrinhos eu vou ter na posição N. Por exemplo, vamos testar? Vamos lá. Se eu quisesse saber quantos quadrinhos eu tenho aqui na figura 1, eu jogo aqui 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, bateu. Na terceira figura, vamos ver se vai dar 7. Joga aqui, ó. 2 vezes 3 vai dar 6, mais 1, 7. Legal. Então, é dessa maneira que você obtém o termo geral. Lógico, você tem que dar uma analisada na questão, perceber que ele quer o termo geral. Anota aqui que a gente vai treinar mais ainda esse nosso termo geral.
Vamos resolver a seguinte questão. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formada por palitos, segundo uma certa regra. Continuando a sequência, segundo essa mesma regra, quantos palitos serão necessários para construir o 10º termo da sequência? Primeiro você tem que perceber qual é o padrão, qual é a regularidade. Vamos contar? Aqui eu tenho quantos palitos? Prof, 1, 2, 3. Tenho 3 aqui. Então, na figura 1, ó. Vou chamar de A1? Posso chamar de A1? Pode, prof. Então, A1 tem 3 aqui. Legal. E na segunda figura, quantos eu tenho? Vamos lá. Eu tenho esses 3 aqui. Aí eu tenho mais 1, 2, 3, 4. 3 mais 4, 7. E na terceira? Vamos para a terceira figura. Eu tenho o que tenho na figura anterior, só que aumenta, pode perceber que aumenta aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Prof, aumentou 4 aqui, aumentou 4 também. Já percebi, então. Isso aqui não vai esquecer, 7 mais 4, 11. Isso aqui é uma PA, isso mesmo. E eu quero saber quantos palitos eu vou ter na 10ª figura. Eu quero saber o A10 nessa sequência. Então, basta você calcular por aqui, ó. Quando n vale 10, não esqueça, se aqui é 10, aqui será 10 menos 1, 9. Então, você pode colocar assim, A10 será A1 mais. Se você quiser colocar devagar aqui, 10 menos 1 na boa, tá bom? 10 menos 1, o n é 10, vezes a razão. A razão coloco já já. O importante é você perceber que toda vez, quando for numérico aqui, quero saber o A10, aqui é 9. Quero saber o A15, aqui é 14, 1 a menos. Então, A10 vai ser A1 mais 10 menos 1, 9, que multiplica a razão. Então, 9R. Então, A10 será o meu A1. Na primeira figura tem quanto aqui? Tem 3. Mais 9 vezes a razão. Está aumentando 4 em 4, professor? Então, a razão é 4. Primeiro, você resolve aqui a multiplicação. E aqui vai ficar 9 vezes 4, 36. Mais 3 vai dar 39. E você marca a letra B nesse exercício aí. Olha, vamos agora para a segunda fase da aula, que nós vamos precisar resolver agora questões tradicionais. O que é isso, professor? Questões tradicionais. São aqueles exercícios que sempre os professores vão passar para você e você tem que saber resolver. Anota aqui que eu já estou voltando. Vamos começar por essa situação aqui. Calcule o 5º termo da PA em que A10, o 10º termo, vale 21 e o 25º vale 51. Prof, como é que eu faço isso? Olha só, vou te dar uma dica aqui importante para você gabaritar esse tipo de questão. Ele não te deu o valor aqui do A25 e do A10? Então, você vai fazer assim. Você vai escrever aqui, ó, A25. O que normalmente a gente coloca? Professor, normalmente a gente coloca A25, A1 mais 24R, 1 a menos, não é isso? Como apareceu o A10, olha essa dica. Você vai colocar A25 igual a 10 mais. Aí você vai fazer a diferença aqui. 25 menos 10. Prof, vai dar 15 vezes a razão. Você lembra do nosso termo geral? Deixa eu colocar aqui o termo geral. Ele não é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão? Deixa eu te contar a verdade. Como aqui é 1, aqui é N, aqui aparece N menos 1. Isso mesmo, é a diferença. Espera aí, professor. Se aqui for 2, N menos 2, isso. Se for 10, N menos 10, isso mesmo. Então, como aqui eu tenho o 25º e o 10º, você coloca A25 igual a 10, mas esse valor aqui vai ser sempre a diferença. Legal. E agora ficou fácil. Por quê? Porque eu tenho o A25, que vale 51, você vai substituir aqui, ó, 51. O 10º elemento vale 21, mais 15, que multiplica a razão.
Agora, você vai isolar esse nosso R como? Está somando, passa subtraindo 51 menos 21 igual aqui a 15R. Essa diferença aqui vai dar 30, você coloca 30 igual a 15 vezes a razão. E não esqueça, está multiplicando aqui, passa dividindo. Logo, a nossa razão é 30 dividido por 15, e aí você coloca o valor que vale 2. Ah, mas professor, ele não quer a razão, ele quer o quinto elemento. Olha só o que eu vou fazer agora. Mas ocorre que eu posso fazer agora o seguinte esquema. A10, eu não posso escolher aqui o A5? Posso. A10 será A5 mais, vamos fazer a diferença? 10 menos 5. Ah, vai dar 5, que multiplica a razão. Qual é a vantagem, professor? Sabe qual é a vantagem? É que eu tenho o valor do décimo, que vale 21. Eu quero saber o quinto elemento. E aqui, ó, 5, que multiplica a razão que você calculou. Então, a razão aqui é aquele mal necessário. Ou seja, primeiro você faz a primeira parte. Essa primeira parte do A25, A10 mais 15R, é para você calcular o valor aqui da nossa razão, essa razão. Aí, depois disso, você vai envolver o A5 na história. A10 é A5 mais 5R. Aí você substitui o valor do A10, que vale 21, jogue aqui o valor da razão, que é 2. Primeiro faça a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Está somando, passa subtraindo. Então, eu tenho assim, ó, 21 menos 10 será o valor do A5. Então, o A5 vale 11. E aqui está a sua resposta. Guarda isso aqui no teu coração, que eu já estou voltando. Faz aquela foto aí, rapidola. Vamos agora resolver essa próxima questão que você tem que saber também. Interpolar 6 meios aritméticos. Para, professor, o que é isso já? 6 meios aritméticos. Calma. Olha só, interpolar é você inserir, é você colocar 6 números entre o 2 e o 37, de modo que a sua sequência vai ser uma PA. Lembra a progressão? Aritmética, meios aritméticos. Você faz assim, ó. Você tem o primeiro número aqui, que é o 2. Aí você coloca o 2. E aí você quer colocar 6 números entre o 2 e o 37. Vou pegar aqui a régua, vou marcar esses números aí. Quantos números são? 6. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? 6 números aí. E você tem aqui o 37. Vamos colocar bem aqui o 37. Aí você tem que perceber um detalhe importante, que esse aqui, ele é o A1, ele é o primeiro número da minha sequência, e esse aqui quem é? Vamos contar? Esse é o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Esse aqui é o A8. Ah, professor, tem que contar toda vez? Não. Preste bem atenção. São 6 números. Já tem 2. Então, 6 mais 2 vão ter 8. Então, esse aqui é o A8. Ah, e o que eu tenho que fazer? Esse exercício basicamente é calcule a razão. Mas dá para calcular a razão? Dá, porque eu tenho A8. Aí você faz assim, ó. A8 é A1 mais... Lembra? Se é 8 aqui vai ser 7. 1 a menos. Então, A8 é A1 mais 7 vezes a razão. Só que nós temos o valor do A8. O A8 vale 37, igual ao valor do A1, que é 2, mais 7, que multiplica a razão. Vamos isolar o R. Está somando, passa subtraindo. Vai ficar 37 menos 2, igual a 7R. Aqui vai dar 35, você coloca bem aqui, ó, 35, 7 vezes a razão. Está multiplicando 7, vai passar dividindo. A nossa razão será 35 dividido por 7. Quanto é que dá 35 dividido por 7? Ah, prof, dá 5. Esse 5 é a nossa razão.
E aí acabou o exercício. Por que, prof, acabou o exercício? A razão não é 5? Não é para transformar isso em PA? É. Então venha cá. Quanto é que dá 2 mais 5? 7. Mais 5, 12. Mais 5, 17. Mais 5, 22. Mais 5, 27. Mais 5, 32. Mais 5, 37. Então, dessa maneira, a minha sequência aí, 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, é realmente uma PA, é uma progressão aritmética. Então, questão tradicional sempre aparece nos livros didáticos, você já consegue gabaritar mais uma. Anota aqui que a gente vai para a próxima questão. Vamos agora resolver essa próxima questão aqui. Obtenha x para que a sequência x menos 1, x mais 1, 2x mais 1 seja uma PA. Prof, como é que eu vou fazer isso? Olha só, você tem que conhecer uma propriedade. Toda PA, anota aí, ó, toda PA que apresentar 3 elementos A, B, C. O que é que eu tenho que saber, professor? Que esse elemento do meio, B, vale A mais C dividido por 2. Vamos repetir? Toda PA, vou marcar aqui para você, toda PA com 3 elementos A, B, C, o elemento do meio, ele vai ser a soma dos extremos dividido por 2. Nós falamos até bonito, a gente fala assim, que o do meio, ele é a média aritmética. Ah, prof, mas é muito complicado, eu não vou lembrar disso aí. Olha, em muitos casos você pode perceber essas propriedades. Vamos ver, por exemplo, aqui, se você pegasse para analisar essa PA aqui. Vou colocar uma PA 5, mais 2, 7, mais 2 aqui, 9. Vamos perceber um detalhe nessa PA? Eu tenho uma PA com 3 elementos. Perceba um detalhe. Quanto é que dá 5 mais 9? 14, professor. E divida 14 por 2. 14 vai dar 7. Espera aí, professor. Essa PA, o do meio, ele é a soma dos extremos dividido por 2, sim. Ah, mas não é coincidência? Não foi somente aqui? Não. Em qualquer PA, quando você observar 3 elementos, o do meio ele vai ser a média aritmética. Não acredito. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Se eu pegasse essa outra PA aqui, vou inventar, mas você pode inventar a sua PA aí. Faz um teste aí para ver se não confere. Vou inventar uma outra PA aqui. Vou pegar 13, vou somar aqui mais 5, 18. Vou somar aqui mais 5, 23. Ajuda aí. Quanto é que dá 13 mais 23? Deixa eu pensar, professor. 36. Divide por 2. 18. Olha aí. Professor, parece magia, mas não é. É propriedade. Em qualquer PA com 3 elementos, a soma dos extremos dividido por 2 é sempre o termo do meio. Alguém perguntaria assim, mas é possível a gente provar isso aqui, professor? Sim, basta você fazer assim. Se você pegar uma PA A, B, C, aí você vai fazer o seguinte esquema. Olha, prof, como é que eu faço para achar razão na PA? Você lembra como faz para achar razão? Você vai fazer o da frente menos o de trás. Ou seja, se você fizer B menos A ou então C menos B, o resultado tem que ser o mesmo. Em qualquer PA, o da frente menos o de trás, o resultado é o mesmo. Então, B menos A terá que ser igual a C menos B. E daí, professor? Vai chegar aonde com essa conversa? Vou chegar aqui, ó. Está subtraindo, passa somando, B mais B. Aqui subtraindo, passa somando, A mais C. Eu estou isolando B. B mais B será 2B, igual a quanto? A mais C. Epa, epa. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. O meu B vai ser A mais C dividido por 2. Legal, professor. O do meio, ele é a soma dos extremos sobre 2. Em qualquer PA com 3 elementos, em verdade, eu vos digo que em qualquer PA com quantidade ímpar de elementos, pode ser 3 elementos, 5, 7,
O termo central, ele é a média aritmética. Você soma e divide por 2. É importante sempre você fazer esses testes, analisar. Olha uma propriedade que eu vou utilizar na próxima aula. Quando você pega uma PA bem aqui, vou pegar uma maior aqui. 1, 3, vou somar mais 2 aqui, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Tá bom até aqui. Eu gostaria que você soubesse o que são termos equidistantes. Equidistante, mesma distância. Olha lá, igual, equidistante, distâncias iguais. Equidistante é esse aqui, ó, o primeiro e o último, o segundo e o penúltimo. Observe um detalhe aqui. Quanto é 1 mais 9? 10. Quanto é 3 mais 7? 10. Eras, professor, a soma dos termos equidistantes são iguais? Sim. Em qualquer PA, a soma dos termos estão à mesma distância, os resultados são iguais e a gente vai utilizar isso na aula da soma dos termos da PA. Guarda essa informação no teu coração aí, que ela é importante. Eu vou sair agora aqui para você bater aquela foto que eu já volto para a gente resolver essa questão rapidola. Já estou de volta, vamos lá? Primeiro, você já sabe que em qualquer PA com 3 elementos, A, B, C, o do meio é a soma dos extremos sobre 2. Nesse caso aqui, você tem uma PA, esse aqui é o A, esse é o valor do B e aqui o valor do C. E aí você começa fazendo assim, ó, o do meio, x mais 1, igual a quanto? No caso aqui, o valor do A, que vale x menos 1, mais o valor do C, 2x mais 1, dividido aqui por 2. Não esqueça que em qualquer PA com 3 elementos, o do meio será a soma dos extremos dividido por 2. Aqui, ó, é o B no meio, aqui o valor do A mais o valor do C sobre 2. Perceba um detalhe aqui, ó. Está dividindo, passa multiplicando. Como aqui tem 2, você tem que multiplicar por cada um deles. Vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 que multiplica 1 vai ser 2. Aqui, note um detalhe que eu tenho 1 menos 1. São simétricos, a soma vai dar 0. Como o tio brinca, né? Pachaca, bem aqui, zerou. 2x mais x vai dar 3x. Chegou aqui, eu tenho uma equação do primeiro grau, você vai isolar a variável x. Está somando, passa subtraindo. Você tem 2 igual a quanto? A 3x menos 2x. E aqui eu vou ter o nosso resultado aí, ó. Aqui vai ficar 2 igual ao valor do x. Se 2 é x, é porque o nosso valor do x vale 2. E ele queria saber, obtenha x. Ele poderia ter perguntado também, obtenha qual é essa PA. Se ele perguntasse a PA, você ia fazer assim. Vamos anotar ali? X menos 1, bem aqui x mais 1, e aqui ao lado 2 vezes x mais 1. Você pega esse x e vai substituir. Aqui, ó, você vai colocar o número 2. Você pode me ajudar? Aqui, ó, você coloca o 2, vou colocar de vermelho, aqui o 2 e o 2 aqui. Ajuda lá. 2 menos 1 vai dar 1. Aqui 2 mais 1, o número 3. E aqui 2 vezes 2, 4. Mais 1 será 5. E dessa maneira aqui você tem a sua PA. Então você acabou de resolver mais uma questão importante aí. Toda vez que aparecer PA com 3 elementos, não esqueça, o do meio é a média aritmética. Essa aula é muito importante, eu recomendo que depois você volte à aula, você refaça essas questões para você sempre gabaritar esses modelos aqui. Vamos agora dar uma anotada aqui que eu já volto rapidola. Vamos agora observar essa outra situação aqui, ó. A soma de 3 números que compõem uma PA é 15 e o produto dos termos extremos é 16. Qual é a PA? Professor, como é que eu faço esse tipo de questão? Olha só, toda vez que aparecer essa história PA com 3 elementos, você tem que conhecer uma notação para facilitar a sua vida.
A notação é essa aqui, ó. Toda PA com 3 elementos, você pode simbolizar da seguinte maneira. Bem aqui você coloca x menos r, x e aqui x mais r. Prof, eu não entendo muito bem isso aí. Por que essa notação? Da onde é que vem essa história que a PA pode ser simbolizada dessa maneira? X menos a razão, x mais a razão. Você recorda que a PA, olha só, eu tenho uma PA. Imagina que aqui no meio eu tenho o valor. Vou fazer um número aqui, ó, fazer com número aqui. Eu tenho aqui a PA, por exemplo, aqui no meio eu tenho 5. Para frente, eu somo. Para trás, eu subtraio. Então, se a razão for 2, aqui é 5, para frente, 5 mais 2. E para trás, 5 menos 2. Se você batizar esse 5 aqui de x, ó, de x, e esse 2 de r, olha só aí. Ah, prof, pelo poder da fé. Se aqui é x, na frente é x mais a razão e atrás é x menos a razão. É daí que vem essa notação. Então, não esqueça, essa notação ela facilita sempre. Por que facilita? Porque a maioria das questões de PA com 3 elementos vão falar isso aqui, ó, a soma dos valores. E olha só o que ocorre. Você começa por aí. Fala que a soma dos valores, vamos colocar aqui, x menos r mais x mais r, a soma desses valores tem que dar 15. E por que facilita, professor? Porque você vai pachacar bem aqui, ó. Esse corta com esse, pachaca com esse. E aí, x mais x, você vai colocar 3x igual aqui a 15. Está multiplicando, passa dividindo. 15 dividido por 3 vai dar 5. Dessa maneira, você descobriu o valor desse aqui do meio. Terminou o exercício? Não. Eu só descobri o número do meio. Agora ele quer saber a PA. É necessário achar a razão. E ele me dá uma informação. E a multiplicação dos termos extremos, os da ponta, tem que dar 16. Você faz assim, ó. Aqui, eu já sei o valor do x. É 5. Eu jogo 5 aqui. 5 menos r, que multiplica 5 mais r. Olha lá. A multiplicação dos extremos. Esse multiplicado por esse. Só que o valor do x vale quanto? 5. Eu substituí. Aqui, ó. Diga aí. 5 menos r. Quem é o outro lá? Ah, prof. 5 mais r. E a multiplicação desses aqui tem que dar quanto? 16. Agora eu vou resolver isso aqui. Cuidado. Tem um produto notável ali famoso. Multiplicação da soma pela diferença. Ah, professor, recordo. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Muito bom. Então, aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo igual a 16. Após isso, você vai isolar o valor desse R aí. Aqui, 5 elevado à segunda. 5 vezes 5, 25. 16 está somando, passa subtraindo, menos 16. Igual, está subtraindo, passa somando R elevado à segunda. Essa diferença aqui vai dar quanto? Ah, professor, 25 menos 16 vai dar 9. Legal. Então, eu tenho aqui, ó, R elevado à segunda vale 9. E não esqueça aqui, está uma potência, passa uma raiz, só que você tem que colocar aqui na frente mais ou menos raiz quadrada de 9. Professor, eu nunca entendi por que tem que colocar ali na frente mais ou menos, vou te dizer. Me conta aí, quais são os números que elevado à segunda vão dar 9? Deixa eu pensar, professor. Números que elevado à segunda vão dar 9. Ah, pode ser mais 3 ou menos 3. Você acabou de responder. Você acabou de dizer que existem duas possibilidades, uma positiva e a outra negativa. Ah, agora eu sei. Quais são os números que elevado à segunda vão dar 9? Pode ser um positivo ou então um negativo, por esse motivo, um mais ou menos. Aqui eu vou ter mais ou menos 3 e agora eu vou descobrir a PA. Qual é a pergunta dele? Qual é a PA? Venha cá. Olha lá.
a PA, você tinha aqui no meio, vou começar logo pelo meio. Você tinha no meio aqui o número 5, ó, no meio era 5. Aqui você recorda que era 5, ó, esse aqui é 5. Aqui é 5 menos a razão. Vamos utilizar, tem dois casos aqui para a razão. Primeiro, quando a razão vale o número 3. Quando a razão é o número 3, vai ficar 5 menos 3, vai ser 2. E aqui 5 mais 3 vai ser 8. Essa é a PA. A outra PA, vou logo te dar um bizu, é o contrário. Essa é crescente, a outra é decrescente. Quer ver? A outra é quando você utiliza menos 3. Então, aqui eu vou ter a PA e a PA vai ficar assim. Quando você jogar, preste atenção. Quando você substituir o menos 3 aqui, tem que fazer assim, ó. O x é 5, né? Menos, aqui a razão. Quanto é a razão? Aí você coloca negativo. Só que menos com menos vai ser mais. Então, por esse motivo aqui é 8, o do meio é 5, aí você percebe, né? 8, 5, diminuiu 3 unidades. O próximo só pode ser 2. Ah, mas não é a mesma coisa, professor? Não. Essa aqui é uma PA crescente e essa outra PA é decrescente. Ele pergunta, qual é a PA? Aí você diz, olha, tem duas possibilidades. Pode ser a PA 2, 5 e 8, ou então a PA 8, 5 e 2. Aqui você gabaritou. Então não esqueça, questão tradicional. Toda vez no exercício que aparecer PA com 3 elementos, não esqueça de colocar x menos r, x mais r. Agora você vai fazer aquela foto aí para marcar a gente nas redes sociais, que eu já estou voltando. Rapidola! Para finalizar essa aula, você tem que saber mais uma informação aqui. Toda vez que o autor da questão falar que você tem um triângulo retângulo, que os lados estão em progressão aritmética, em PA, os lados serão proporcionais a 3, a 4, a 5. Prof, o que é ser proporcional? Olha só, vamos supor, por exemplo, que esse R aqui tenha o valor igual a 1. Vamos escolher aqui valor de R igual a 1. O que é que você pode fazer? Substituir aqui. 4 vezes 1 vai ser 4, 3 vezes 1, o número 3, 5 vezes 1 vai ser 5. Duas informações importantes que você tem que perceber. Primeiro, aqui, ó, torna o teorema de Pitágoras verdadeiro. Isso mesmo. 5 elevado à segunda é igual a 3 à segunda mais 4 à segunda. Isso quer dizer, toda vez que você tiver 3 números tornando o teorema de Pitágoras verdadeiro, quer dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo. E mais um detalhe, olha para os valores. 3, 4, 5. Opa, professor, uma PA. E qual é a razão da PA? O número 1 que eu escolhi. Ah, professor, será magia? Não. Olha só, vamos jogar agora para valor de R o número 2? Venha cá, joga 2 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 2, 8. E aqui 3 vezes 2, 6. E aí, observa só primeiro. 6, 8, 10. Ah, professor, é uma PA de razão 2. O número que você escolhe é a razão da PA. E mais ainda, se você usar aqui o teorema de Pitágoras, utilizar o teorema de Pitágoras, vai ser verdadeiro. Então, confirma que esse triângulo realmente é um triângulo retângulo. Professor, só mais uma pergunta. Da onde vem essa informação aqui? Vem daquela história. Quando você tem 3 números em PA, você utiliza x menos r, x mais r. Se você utilizar isso aqui aplicando o teorema de Pitágoras, você chega nessa informação. Mas eu vou te esperar na próxima aula, que chegamos ao final de mais uma aula especial para você. Te espero, Rapidola! Fala, Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.